Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos César Iga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o governo João Goulart. Isso mesmo, o presidente governou o Brasil de 1961 até 1964. Começo essa aula alertando vocês que João Goulart também foi conhecido como Jango. O apelido dele, Jango, é um apelido que vem desde a infância. João Goulart, que era gaúcho de São Borja, ele era conterrâneo de Getúlio Vargas, a sua carreira política vai começar inclusive juntamente com Vargas, e o João Goulart ele vai desenvolver a sua política também no sindicalismo. Não é à toa que vários dos seus opositores irão acusá-lo de querer comunizar o país, de querer sindicalizar o país, por conta dessa sua trajetória política. Então João Goulart ele vai ter a sua herança política muito ligada ao Getúlio Vargas. Então ele vai defender muito a memória do ex-presidente, ex-ditador Getúlio Vargas. Beleza? Então, sempre quando você vê na internet, em livros, em sites, em provas também, Jango, saiba que está se referindo a João Goulart. Inclusive até algumas pessoas da época costumavam chamá-lo de Jango Goulart. É a mesma pessoa, certo? Ele vai assumir a presidência em 1961, depois da renúncia do Jânio Quadros. Inclusive aqui no meu canal tem uma aula fresquinha para vocês sobre Jânio Quadros, o nosso presidente. Então João Goulart, que era vice-presidente em 1961, vai, com a renúncia do Jânio Quadros, ele deveria assumir a presidência. Só que não. O João Goulart, para ele assumir a presidência, foi um período bem complicado, meus queridos. Por quê? Porque nós vamos ter uma crise militar em 1961. Isso mesmo. Naquela época, na década de 60, os militares eles tinham uma participação efetiva na política. Ou para colocar, ou para tirar presidentes, ou para apoiar também presidentes. Então os militares eles não se contentavam apenas com o trabalho nos quartéis. Eles também queriam participar da política, eles também queriam interferir na política. E esses militares, principalmente os ministros militares, eles não vão aceitar que João Goulart assumisse a presidência em 1961 com a renúncia do Jânio Quadros. Isso é interessante porque eles vão acabar indo contra a Constituição. A Constituição de 1946, que estava em vigor naquela época, dizia algo que até hoje a nossa Constituição diz. Se o presidente renuncia, se o presidente deixa a presidência, o seu vice deve assumir a presidência. Não importa se esse vice é bom ou ruim, se ele defende essas ou aquelas ideias. É a Constituição que está dizendo. E os políticos deveriam, pelo menos a princípio, deveriam seguir o que diz a Carta Constitucional. Mas em 1961, alegando o combate ao comunismo, esses militares vão se opor à posse do João Goulart. Vai dar maior borogodó político, militar também. Então o João Goulart ele vai enfrentar esse primeiro embate com os militares. Eu falo que é o primeiro porque daqui a pouco nós vamos ver que ele vai enfrentar outros embates também com os militares. Só que nesse caso, nessa crise de 1961, vai surgir, tanto no Rio Grande do Sul como em Goiás, a rede da legalidade. Como o próprio nome diz, o que quer dizer legalidade? Aquilo que é legal, aquilo que é constitucional. Então os governadores Leonel Brizola, lá do Rio Grande do Sul, e Mauro Borges, de Goiás, eles vão defender a efetiva posse do João Goulart. Por isso que a rede se chama Rede da Legalidade, ou seja, o cumprimento da Constituição. Ora, se o Jânio Quadros renunciou, o seu vice, João Goulart, deveria assumir a presidência imediatamente. Os militares vão dizer que não, quase que o Brasil cai numa guerra civil, mas a rede da legalidade vai conseguir ter sucesso. João Goulart, que no dia da renúncia do Jânio Quadros, ele estava lá na China, a China que era comunista, governada por Mao Tse Tung. Então João Goulart volta para o Brasil e no dia 7 de setembro ele toma posse. Mas essa posse foi meio que negociada, porque o Brasil ele passou por uma mudança. Ao invés de ser presidencialismo, ou seja, o presidente ter efetivos poderes constitucionais para governar a nação, o Brasil vai se transformar num parlamentarismo.
ou seja, é o Congresso quem dava as cartas, né? Era o primeiro-ministro quem seria de fato o chefe de Estado, né? O chefe da nação. Então, o João Goulart ele vai tomar posse no dia 7 de setembro de 1961 com poderes limitados, né? Ele não vai ter todos os poderes presidenciais que a Constituição de 1946 lhe garantia. Foi a forma encontrada pela classe política para encerrar essa crise militar. E quando o João Goulart ele assumiu a presidência com os poderes limitados, até que os militares então tiraram, né, as suas armas, né, entre aspas, né, de campo e voltaram para os quartéis. Não por muito tempo. Nós vamos ver que em 1964 eles vão chegar para ficar. Mas calma aí que tem governo Jango pela frente. Então, após essa crise, né, essa crise militar, o João Goulart ele vai passar aproximadamente 2 anos do seu mandato governando junto com o Congresso Nacional, né, com primeiros ministros, né, inclusive um dos primeiros ministros deles, né, foi o Tancredo Neves, né, mineiro, né, que depois se tornou presidente da República em 1985. Então Tancredo Neves, né, vai ser o primeiro parlamentar, né, a se tornar primeiro-ministro. Né? E nesse governo João Goulart, né, como eu falei para vocês, essa herança, né, getulista, essa herança trabalhista que ele traz consigo, vai se refletir no seu mandato. Porque o João Goulart ele vai defender as reformas de base. O que é isso, professor? Reformas de base? É como o próprio nome diz, são várias reformas que o governo João Goulart pretendia fazer no Brasil para modificar a estrutura social do nosso país. Então, algumas dessas reformas estão aqui no quadro. Reforma agrária, ou seja, aquelas terras que não estavam sendo produtivas, aquelas terras que não estavam sendo, né, trabalhadas, né, pelos seus donos, seriam expropriadas pelo Estado e entregues para as pessoas que queriam trabalhar nelas. Né? Então a reforma agrária vai ser um ponto forte, né, do governo João Goulart. Reforma eleitoral também. Para vocês terem uma ideia, nessa época aqui, na década de 60, né, os militares de baixa patente, como por exemplo cabos, soldados, eles não poderiam votar. E o João Goulart queria ampliar, né, esse leque, né, de votos para todo mundo, né, para os cabos, soldados, analfabetos também. Né, só uma curiosidade, os analfabetos só vão poder votar na Constituição de 1988. Mas quando a gente estuda a história, nós percebemos que isso foi um debate, né, que já acontecia há muito tempo, beleza? Então a reforma eleitoral, reforma bancária também. Né? Então o João Goulart ele vai propor uma série de reformas a serem implantadas no Brasil. Vamos lembrar, meus queridos, que na década de 50, né, principalmente em meados dos anos 50, no governo Juscelino Kubitschek, né, o Brasil passou por grandes transformações econômicas e sociais. Né, a industrialização se efetivou, né, a urbanização também, né, as cidades cresceram, né, principalmente São Paulo, né, se tornou uma grande cidade. Então essas modificações que aconteceram na economia exigiam de fato uma mudança, né, em algumas regras, né, em algumas estruturas da sociedade brasileira. O problema é que o João Goulart ele não tinha apoio no Congresso para exercer essas reformas dentro da Constituição. Os parlamentares que foram eleitos, principalmente nas eleições, né, para o Congresso em 1962, eram parlamentares contrários ao João Goulart, eram parlamentares da oposição. Então, dentro do Congresso, o João Goulart não tinha apoio para fazer essas reformas, né, essas reformas que deveriam ser feitas no Congresso. Então, o João Goulart ele vai radicalizar o seu discurso. Ele vai buscar muito apoio na esquerda mais radical, que queria um embate, né, aquelas ideias marxistas, né, que influenciaram a ação dessa esquerda radical, de luta de classe, de revolução. Então o João Goulart vai se aliar com essa galera. Ele vai deixar de lado as questões parlamentares para se aliar com essa esquerda mais radical que estava do lado dele. Certinho? Outra coisa interessante do governo João Goulart é o plano trienal, né, um plano econômico, né, que vai contemplar essas reformas e que foi apresentado em 1962. Porém, esse plano foi muito polêmico, né, muito discutido, muito criticado. Né, ele acabou, né, se tornando, né, uma das marcas do governo João Goulart. Beleza? Então veja, meus queridos, que o João Goulart ele tinha várias propostas que dificilmente passariam no Congresso Nacional.
Então o que ele fez? Ele tentou, né, radicalizar o seu discurso, se aproximando, né, das ligas camponesas, principalmente lá no Nordeste, com os estudantes da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Inclusive deixo aqui uma sugestão de leitura para vocês, que é o livro de memórias, né, do José Serra, né, o senador paulista José Serra, né, que chama 50 anos essa noite, né, que é um livro bem interessante, que ele conta, né, a sua trajetória política, né, no ano que ele completou 50 anos de vida política, né, vida pública, e ele recorda esse período aqui. Né, ele recorda esse momento em que ele vivia, né, que ele viveu, né, ele foi presidente da UNE no governo João Goulart. Tem vários livros também, né, que foram publicados, né, por historiadores, jornalistas, pessoas que viveram essa época também, que publicaram suas memórias. Então, se você quiser, pode achar na internet facilmente esses livros, né, com preços bem acessíveis, beleza? João Goulart, então, em 1963, mais especificamente no dia 6 de janeiro, ele vai propor um plebiscito, em que a população brasileira, né, os eleitores brasileiros, seriam convocados para decidir: será que a gente continua com o parlamentarismo ou retornamos com o presidencialismo? O plebiscito, na sua grande maioria, né, a maioria dos seus eleitores, votou pelo presidencialismo. Então, a partir de 1963, o João Goulart teve de volta todos os poderes presidenciais que a Constituição de 1946 lhe garantia. Então João Goulart ele pôde, a partir do dia 6 de janeiro, né, a partir do plebiscito, né, em que ele demonstrou sua força popular, né, nesse plebiscito, ele então vai retomar, né, os seus poderes presidenciais. E dessa forma ele vai ter também, com esses poderes, né, vai poder lutar, né, pelas reformas de base. Mas como eu falei para vocês, o Congresso, né, ainda se mantinha contrário a essas ideias que o João Goulart queria ver aprovados, beleza? Eis que chegamos em 1964, fatídico ano de 1964, quando no dia 13 de março de 1964, João Goulart ele faz um discurso lá no Rio de Janeiro, né, na frente da Central do Brasil. A Central do Brasil, que é aquela estação ferroviária bem no centro do Rio de Janeiro, né, o João Goulart escolheu aquele lugar, não foi à toa. Era o local onde os trabalhadores se deslocavam do trabalho para casa. Principalmente aqueles trabalhadores que moravam no subúrbio, né, aqueles trabalhadores, né, que tinham uma identificação muito grande com o João Goulart. Então, nesse comício, né, participou não somente João Goulart, como Leonel Brizola, vários outros políticos mais alinhados com a esquerda, para apoiar as reformas de base. Só que tem um porém, meus queridos. Se você sabe onde fica a Central do Brasil lá no Rio de Janeiro, deve se lembrar que bem do lado da Central do Brasil tem o Palácio Duque de Caxias, né, uma das sedes do Exército Brasileiro. Então, alguns militares que já eram oposição a João Goulart, na hora que viram aquele comício bem ali do lado, bem ali na esquina, eles acharam que foi uma provocação. Então, a partir desse comício de 13 de março de 1964, a oposição a João Goulart começou a estudar medidas para tirá-lo do poder. Não é à toa que entre 13 de março de 1964 até 31 de março de 1964, quando acontece, né, o golpe de Estado, né, que tirou o Jango do poder, né, a oposição acirra ainda mais as suas ações contra a presidência, né, contra o governo João Goulart. Inclusive, nós vamos ter também, nesse meio tempo, né, nós vamos ter a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em que a classe média, né, uma parte da elite, né, se manifestou contrário ao comunismo, acusaram o João Goulart de ser comunista, né, de ser um cara que iria implantar uma ditadura comunista no Brasil, que era preciso, né, os militares fazerem alguma coisa, até que no dia 30 de março de 1964, na noite, né, do dia 30 de março, o João Goulart ainda estava no Rio de Janeiro, ele vai comparecer ao Automóvel Clube, né, que é um espaço ali no Rio de Janeiro, em que alguns soldados, né, e cabos, né, alguns militares de baixa patente, eles estavam, né, se rebelaram, né, contra os seus superiores, e o João Goulart foi lá, né, prestar apoio a esses militares de baixa patente. Né. Os generais, os marechais, na hora que viram aquilo ali, acharam um absurdo. Né. Como é que pode o presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, se encontrar com soldados, com cabos, né, os militares de alta patente ficaram, acharam um absurdo isso. Então eles vão começar a articular, né, aquilo que no dia seguinte vai desencadear no golpe de 64.
né? Inclusive o João Goulart fez até um discurso lá no Automóvel Clube, foi transmitido, né, pela televisão. E um dos caras que estava assistindo esse discurso foi o Marechal Olímpio Mourão, né, que estava lá em Juiz de Fora. E na madrugada do dia 31 de março de 1964, ele saiu, né, do quartel lá em Juiz de Fora em direção para o Rio de Janeiro, né, para depor João Goulart. Né, o golpe acabou sendo executado, né, acabou dando certo. Né, o João Goulart ele foi para Brasília, depois foi para Porto Alegre tentar uma resistência. Quando ele viu que as tropas paulistas, né, do Amaury Cruel, que era até então seu aliado, né, estavam indo em direção ao Rio de Janeiro, o João Goulart decidiu então partir para o exílio. Ele não quis enfrentar essa movimentação militar que aconteceu lá no Rio de Janeiro, em São Paulo também. Então o governo João Goulart se encerra com o golpe de 64. João Goulart vai ser deposto pelos militares. Inclusive ele vai ser o primeiro presidente da República a morrer no exílio, né? Ele vai morrer no Uruguai em 1976, beleza? Então o governo João Goulart foi marcado por esses embates, né, entre civis e militares, entre governo e Congresso, governo e oposição, e acabou levando o Brasil a uma ditadura, né, que durou 21 anos, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi bonito, foi intenso, verdadeiro, mais sincero. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau!